Deu crédito à nossa pregação, a quem manifestou o braço do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem manifestou o braço do Senhor. Hoje eu quero tomar como base esse tema, e é título de uma música minha, que é Isaías 53. Quero rapidamente falar sobre essa profecia e o cumprimento dela. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado, mas indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, como um a quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizermos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. Nós reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pela sua pisadura fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviando pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca, da opressão do juízo foi tirado. Quem contará o tempo de sua vida, porquanto cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo foi atingido, e puseram numa sepultura com o ímpio, com o rico, na sua morte, porquanto nunca se fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enferma. E quanto à sua alma, se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias. E o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito como o seu conhecimento. O seu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Pelo que darei a parte de muito com os pecadores, repartirei, e ele os despoja, porquanto derramou a sua alma na morte, e ele foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu e intercede até o dia de hoje. Ele intercede até o dia de hoje. Então, amados irmãos, o primeiro cumprimento dessa profecia foi em Mateus capítulo 8, versículo 14 a 17, a sogra de Pedro, quando foi curada, que Jesus entra na casa e viu a sogra que estava jazendo em febre, tocou-lhe na mão e a febre lhe deixou, e logo serviu, e chegou mais tarde, trouxeram alguns endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou, né? E naquela situação em que se encontrava enfermo, e se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O segundo ponto também que cumpriu essa profecia foi as duas espadas, a compra, que está em Lucas, no capítulo 22, do versículo 35 a 38, e ele diz: quando vos mandei, sem bolsa, sem alforje, sem sandália, lhes faltou alguma coisa? E eles disseram: não faltou alguma coisa. E eles disse: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome, e também o que tiver alforje, e o que não tem espada, venda as vestes e compra, porquanto vos digo, importa que de mim se cumpra aquilo que está escrito. E com malfeitores foi contado, porque está escrito de mim, e terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. E ele disse: basta. Também eu quero falar do cumprimento da atuação da espada, foi quando Jesus foi preso. Está no livro de Marcos, no capítulo de Mateus 26, 51, 52, Marcos, 14, 47, Lucas 22, 50. E no capítulo de João, João destaca que foi Pedro. Isso eu entendo pela situação que conflita
conflitante que eles tinham sobre o legado da liderança, que existe o chamado e escolhido, existe o escolhido entre o chamado, e havia guerra entre os discípulos, né? João e seu irmão querendo sentar à direita, uma à esquerda, e tudo isso. Então João aqui no capítulo 18, versículo 10 e 11, diz que então Simão Pedro tinha a espada e desmanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que me deu meu pai. E o verdadeiro cumprimento bíblico de tudo isso também é o Salmo 22, versículos 6 e 7, que ele disse: Mas sou eu verme, e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo, todos que te veem zombam de mim. E estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou ele no Senhor, que o livre, livra-o, pois nele tem prazer. Então, existe também a profecia que se cumpriu em relação a tudo isso, que foi o encerramento em Mateus 15, 27 e 28, que eles o crucificaram com 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, e se cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Então nós vemos também que a cova que o sepultou foi de um homem importante da cidade, né? Que foi José de Arimateia, que intercedeu e cedeu o seu sepulcro. Diz que com os ricos, com os pobres, foi ele sepultado. E nós vemos aí o cumprimento dessa palavra. Muitos não entendem, eu já vi mensagens sobre as 2 espadas, mas tudo isso era para se cumprir a palavra que estava no livro do profeta, dele curando, dele levando as enfermidades. E quem daria crédito? E os dias de hoje, quem tem dado crédito? E é por isso que eu vou cantar a minha canção que eu fiz, que quem deu crédito à nossa pregação, a quem manifestou o braço do Senhor, quem deu crédito à nossa pregação, a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele de uma terra seca. Mas não tinha parecer nem formosura, olhando para ele para que desejássemos. Era desprezado, mas indigno, homem de